Por isso diz lá em Marcos 11, 24. Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebereis, e será assim convosco. Amém. Enquanto estiver marchando, vai orando até que algo aconteça. Siga o exemplo daqueles que não desistiram. Paulo e Silas não pararam de cantar e louvar a Deus enquanto estavam na prisão. E ali era uma muralha. Eles não desistiram. A mulher do fluxo de sangue, se não tivesse insistido na multidão para tocar Jesus, ela não teria sido curada. Ela derrubou uma muralha humana. E a mulher do fluxo de sangue, ela derrubou aquela barreira. Outro que derrubou, se ele não tivesse insistido, se Naamã tivesse mergulhado somente 6 vezes em Rio Sério, não teria sido curado. A muralha era a muralha da lepra. E Zaqueu? Zaqueu tinha a muralha da ganância, da maldade, da fraude, da desonestidade, da extorsão. Se Zaqueu tivesse decidido ficar no chão e não subisse na árvore, Jesus não teria visto. E a muralha da vida dele não teria sido derrubada. Mas quando ele subiu, ali quando Jesus Cristo olhou para ele, a muralha foi derrubada e ele desceu, a muralha foi completamente derrubada e ele pôde levar Jesus na sua casa. E se a rainha Esther não tivesse desistido de entrar na sala do trono para suplicar pelo seu povo, o povo teria morrido. Lembre-se, estamos falando sobre Jericó. Lembre-se que o cego de Jericó, que era Bartimeu, além da muralha da cegueira, ele enfrentava a muralha do preconceito. Ele foi deixado pelos pais à beira do caminho. A muralha do abandono, ele tinha a muralha da solidão, a muralha da fome, a muralha da cegueira e a muralha da multidão. Os irmãos sabem que ele não desistiu de clamar. Ele não enxergava. A multidão passava. Todos sabem essa história. E ele ouviu dizer que era Jesus que ia passando. Mas a multidão não queria que ele se aproximasse de Jesus. A multidão, a muralha humana. Preste atenção, se existe muralha humana na sua vida, hoje vai ser derrubada. E ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele conseguiu arrodear essas muralhas com o seu grito. Jesus, filho de Davi. Foi o grito dele que atravessou a multidão, a barreira humana, e Jesus derrubou aquela muralha. Jesus veio e derrubou todas as muralhas da vida de Bartimeu, do abandono, da solidão, da cegueira, do preconceito. Era uma grande barreira. Jesus encontrou muralhas muito maiores quando, preste atenção, até Jesus, quando na sua aproximação a Jericó, muralhas não construídas de pedra, de tijolo, muralhas que estavam no coração dos homens, e nós encontramos e nos deparamos com essas muralhas também no coração das pessoas contra nós. Se Jesus tivesse desistido de ir ao jardim do Getsemane e não tivesse ido ao Calvário, hoje à noite iríamos todos para o inferno. Mas Jesus venceu. Graças a Deus. Por quê? Porque ele resolveu ir ao Getsemane. Ele resolveu ir ao Calvário. Lá ele venceu, derrubou a muralha. E hoje nós estamos aqui sabendo que nós vamos ir para o céu, porque ele derrubou a muralha. Outras muralhas invisíveis não se pode usar armas físicas. Somente fé e clamor são armas eficazes. Irmãos, quais as muralhas que você quer derrubar hoje à noite? Já pensou, né? Eu já pensei. Eu não tenho uma só, não, tenho umas 4. E veja bem, alguém aqui já está cansado de marchar? Eu não estou, não. Alguém está cansado de marchar? Não. Derrube a casa que você construiu em cima da muralha. Nós vamos começar a marchar pela última vez. Nós vamos começar a marchar pela última vez. Aleluia.